vamos começar logo por essa aula hoje que vai tratar do primeiro assunto do terceiro ano, que é o pré-modernismo. Eu queria que vocês, antes de pegar a parte de literatura, não adianta ir para os autores, não adianta ir para os textos, se vocês não têm uma noção exata do fato histórico, do período histórico. E aí vocês terão que pegar desde a libertação dos escravos em 1888 até próximo da Semana de Arte Moderna em 1922. Então vocês vão pegar fatos que aconteceram, que não podem de forma nenhuma ficar sem ser estudados. Por exemplo, já falei da libertação dos escravos, tem a proclamação da República, tem um fato que vai influenciar decisivamente nesse período, que é a questão da Guerra de Canudos, o principal livro desse período. O tema principal é da Guerra de Canudos. Vocês não podem se esquecer também de fatos, por exemplo, como a revolta da vacina. Aliás, quando a gente estuda a revolta da vacina no início do século XX, a gente olha hoje para o Brasil, parece que a coisa não andou, parece que nós não saímos do lugar. Naquela época aproveitavam o medo das pessoas, a questão política também, para sair por aí divulgando fake news, diabo a quatro, e as pessoas acabaram não querendo tomar. Tinha gente que acreditava que se tomasse a vacina ia morrer. Então o governo foi obrigado a fazer uma coisa mais drástica para que o povo tomasse a vacina. E graças a isso, a saúde pública hoje do Brasil, pelo menos a parte científica, a parte que não depende da inteligência nossa, ela funciona muito bem. Quando chega na parte dos políticos, aí é outra história, a gente deixa isso para depois. Mas a revolta da vacina é um exemplo, inclusive para a gente analisar e conhecer o que é esse Brasil de hoje. Além disso, nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Contestado em Santa Catarina, que também foi um movimento importantíssimo. E também vocês vão estudar tudo aquilo que se refere a esse Brasil, que entre o final do século XIX e o início do século XX, tentava sair, digamos assim, de um Brasil, não diria medieval, mas eu diria rural, arcaico, com um pensamento extremamente inexplicável até para a época. Só para vocês calcularem, um dos nomes desse período, Rui Barbosa, disputou a eleição 4 vezes, foi candidato 4 vezes a presidente da República e não conseguiu se eleger. E o Rui Barbosa representava naquela época, né, uma espécie de Brasil novo, um Brasil completamente diferente daquele Brasil arcaico, obtuso do século XIX. Então vocês vão ter que estudar não só a libertação dos escravos, mas a chegada dos imigrantes, a chegada das ideias novas da Europa, que encontraram aqui uma certa resistência. Inclusive daí nasce a primeira greve operária no Brasil, que é desse período. Então, vocês vão ter que estudar tudo isso para vocês entenderem por que essa literatura é chamada de pré-modernista. E ela é chamada de pré-modernista justamente porque a gente não pode dizer que é a literatura do século XIX, porque não tinha ainda, digamos assim, aquele
aquele ranço de atraso, mas também não era moderna. E nós ficamos, então, esse período com a literatura completamente tentando chegar ao moderno, mas ainda sem largar os ranços do passado. Portanto, o pré-modernismo é este período de transição entre a literatura do século XIX, em alguns casos, uma literatura evoluída, se nós levarmos em conta que o realismo, o naturalismo não era uma literatura atrasada, é bom que se diga isso, para o século XIX, era o ápice da evolução, mas que já não se enquadrava muito bem naquilo que a gente chama de modernidade, né? Não poderia ser, embora, repito, Machado de Assis tem um papel exemplar nessa literatura realista, porque tem gente do modernismo que não conseguiu escrever com a criatividade, por exemplo, de Machado de Assis. Mas nós tivemos também a literatura simbolista, que é, eu diria, grosso modo, uma espécie de início do modernismo, mas um início aqui no Brasil muito tímido. Não deu para evoluir, ela ficou ali praticamente no sul do país, Santa Catarina, mal chegou a Rio de Janeiro, mal chegou a Salvador ali e acabou. Então nós precisávamos desses acontecimentos históricos para poder formar então esse arcabouço que mais tarde nós vamos chamar de literatura modernista no Brasil. Então tivemos esse período pré-modernista, que o estudante que quer se dar bem terá que entender o seu período histórico. Pode, às vezes eu mando o aluno estudar, eu não, professor, isso não caiu no Enem, vai cair no Enem. O Enem não trata dessas coisas concretas e objetivas. O Enem não é feito para o aluno que se informa plenamente. O Enem fica ali, na periferia. Não é a ignorância total, mas também não vai cobrar do estudante que estudou profundamente. Mas é lógico, se você conhece profundamente, você está preparado para resolver qualquer tipo de questão. E se não cair no Enem, cai em algum concurso aí. O fato é que você tem que estudar essa parte pré-histórica. Se por acaso se apertar, o que não falta no colégio Zé Dantas e no seu colégio onde você estuda, são professores de história competentes para lhe dar digamos assim, um upgrade bem melhor do que eu possa dar aqui. Agora, é necessário também que vocês entendam que esse período tem autores. E o período começa em 1902, com a publicação de 2 livros importantíssimos. Os Sertões de Euclides da Cunha, é todo ele voltado para a questão do feito, até hoje absurdo, que não tem precedentes na história do Brasil, que é a Guerra de Canudos. Euclides da Cunha, quem lê o livro, que está dividido em 3 partes, a primeira parte é toda ela voltada para a descrição do ambiente, a segunda parte é toda ela voltada para tentar mostrar uma perfeição antropológica a formação deste homem, que a gente chama de sertanejo e nordestino. E a terceira parte, que é toda ela centrada na questão da luta.
é lógico que seria interessante ler as 3 partes, para que você entenda o que Euclides da Cunha quer dizer. Primeiro, Euclides da Cunha está dizendo que aquele homem daquele sertão resistente é desta forma resistente, porque nasceu numa região árida. Então, a nossa força sertaneja é um produto, nós somos um produto do ambiente árido do sertão. E isto para tirar a ideia de uma gentalha, de um povinho, de um Zé Ninguém. Numa época em que, todos vocês sabem, próxima à libertação dos escravos, negros, mestiços, indígenas, asiáticos eram considerados seres de segunda categoria. E a Guerra de Canudos foi uma prova de que há um povo resistente nesse país e que só foi possível mostrar depois que nós tivemos aquela guerra insana que matou, segundo uns dizem, 28 mil pessoas sem nenhuma explicação lógica, a não ser provavelmente aquela ideia de que o governo tinha que provar que era governo e que era forte. Perdeu a primeira batalha, perdeu a segunda, perdeu a terceira, tinha que vencer a 4ª batalha para ser considerado um governo forte. A República precisava disso. E isso custou o sangue de 28 mil brasileiros e brasileiras daquele sertão. E o Euclides da Cunha retrata isso muito bem. E diz, inclusive no seu capítulo final, que foi um crime que a República fez com Canudos. Foi um crime bárbaro. E até hoje carece de desculpa, carece de uma análise mais profunda, que a gente até hoje só vê em Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões não é o único livro de Euclides da Cunha. Ele escreveu outros livros, teve uma vida trágica, embora tenha sido membro da Academia Brasileira de Letras, embora tenha sido diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, foi ele o responsável pela demarcação de toda aquela divisa Peru, Bolívia e Brasil, ali no Acre. Foi um geógrafo, foi engenheiro, várias pontes ainda hoje aí nos interiores de São Paulo e do Rio foram construídas por ele. Escreveu Contraste e Confrontos, que eu acho um livro que retrata o Brasil bem melhor, mas aqueles alunos que querem focarem para o Enem, para concurso, o livro a ser estudado é Os Sertões, de 1902. Outro escritor desse período, que também nos chama muita atenção, e que merece uma estudadazinha, é o Graça Aranha. Ele só escreveu praticamente um livro que nos interessa, que é Canaã, que vai tratar daquela questão da imigração alemã no Espírito Santo. O cenário principal é um município do Espírito Santo chamado Santa Leopoldina. Já estive lá 2 vezes. Uma vez eu passei, mas não tive tempo de ir na Cachoeira Véu de Noiva. Na segunda vez eu fui, o ano passado, consegui novamente ir lá para ir exatamente para Véu de Noiva. Passei, dormi na cidade, conversei com muita gente, inclusive terminando um vídeo sobre Santa Leopoldina e a forma como eles faziam lá a plantação, transportavam o café para a Vitória, para o Porto de Vitória. É uma coisa extraordinária aquilo ali. E uma cidade praticamente
criada por imigrantes alemães, e conheci finalmente o véu de noiva. Inclusive num dia que não tinha nem visita, porque estava chovendo e o pessoal fechou o local onde tem acesso. Eu pedi o rapaz, né, não ia dar outra viagem, desce ele. Então abriu, eu então com a Ana Dalva descemos lá, chegamos até a véu de noiva, escorregando, mas conseguimos uma descida de uns 300 metros, toda no barro, né? Conseguimos. E é belíssimo, valeu a pena. A Santa Leopoldina era, na época, depois de Vitória, depois da terceira, segunda ou terceira maior cidade, hoje é a cidade mais ou menos do tamanho de Heliópolis, e não está mais com aquela força econômica, mas foi lá que Graça Aranha, inclusive, foi juiz. O fórum em que ele foi juiz está lá até hoje. Inclusive reformado várias vezes, mas está lá até hoje. E o cenário é Santa Leopoldina. E é uma história bonita, né? Seria bom que vocês pudessem ler, porque é o único romance desse período que tem, digamos assim, que consegue, digamos assim, mostrar o Brasil rural arcaico em confronto com esse novo Brasil que surge a partir da força do imigrante europeu. Então é uma história de amor, vocês vão ver, história de amor. A personagem que no final vai ficar que vai formar o par amoroso com o protagonista, ela é uma brasileira nascida de uma relação e um alemão e uma brasileira. Então mas esse livro é importante porque ele tem duas visões científicas bem definidas nesse período. Tem o Milkau e o Lentz. O Milkau é uma espécie de uma alma, né? Um sujeito que vai pensar no mundo onde o amor deve triunfar, e o Lentz vai pensar no mundo onde a raça, principalmente a raça ariana, a raça branca, é fundamental para o desenvolvimento do mundo. Então esse debate, não só racista, mas entre a força do amor e a força da força e a força da raça, né, vão entrar em debate também nesta obra magnífica de Graça Aranha. Outro escritor, vocês vão ter que dar uma olhadazinha, porque, na minha opinião, ele é o escritor urbano mais importante nosso, é o Lima Barreto. Lima Barreto escreveu um livro que vocês vão ter que ler, senão vocês não vão conseguir sair do lugar do ponto de vista do conhecimento da literatura brasileira. Isso aqui é um livro importante. Se tiver 10 livros da literatura brasileira importantes para serem lidos, esse é um deles. Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E por que esse livro é importante? Ele vai falar, sim, você vai ter que estudar a história de Lima Barreto, você vai ver que ele foi um cara pobre, jornalista, tinha viciado em bebida, alcoólatra inveterado, não conseguiu nem se casar, aliás, se casou com a bebida, né? Não conseguiu nem ter família, criou as irmãs em casa. O pai dele era tipógrafo e com essa tipografia ele acabou se engraçando com as letras e acabou então virando jornalista, escritor, era escrivão do Ministério do Exército na época. Graças a esse emprego ele conseguiu sustentar a ele e a família, já que o pai ficou louco,
A mãe morreu cedo. A mãe era uma professora. Filho de uma professora de tipógrafo. Tinha que dar o quê? Escritor. Tinha outra coisa. Mas esse cara, ele é de... Sabe? Lima Barreto é aquele Brasil que não deu certo porque, infelizmente, a gente não valoriza as coisas boas do país. Infelizmente, a gente tem uma tendência para valorizar o que não presta. Esse cara não fez sucesso nenhum. Os livros dele não vendiam. Ele começou, inclusive, com a editora de Portugal, porque aqui no Brasil ninguém queria publicar livro dele, porque primeiro que ele era hiper azedo. Ele não gostava do Brasil, da forma como o Brasil. Ele tinha 7 anos de idade, quando ele estava na missa campal, depois da assinatura da Lei Áurea da Princesa Isabel, com o pai. Portanto, ele era um saudosista do período da monarquia e ele via a República como um fracasso total. Porque ele não está de todo errado. De fato, a República Brasileira até hoje está aí, não precisa nem dizer, né? E ele, então, nasceu para defender negros, prostitutas, mulheres, menores abandonados, os pobres, os miseráveis da periferia. E então ele pegava tudo isso junto e batia firme na República, nesse país. Ele tem um livro, ele chamava o Brasil País dos Brusundangas, né? Tem até um livro dele de crônica que reúne tudo que é coisa ruim do Brasil naquela época. Ele faz a crítica nesse livro. Se esse cara tivesse vivo hoje, Ave Maria, ele tinha prato cheio aí para outras brusundangas. Mas o livro dele, eu sei, Recordações do Escrivão Isaías Caminho, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, tem 2 belíssimos contos dele que eu não deixo de passar para os alunos e peço aos alunos. A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. São livros, contos assim extraordinários, considerado os 2, se tiver 10 melhores contos do mundo, esses 2 contos de Lima Barreto devem estar nessa relação. Mas o livro dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o livro que vai falar do Quaresma, Major Quaresma, o homem que amava o Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Assim era o Quaresma com relação ao Brasil. O livro está dividido em 3 partes bem distintas. A primeira parte vai tratar, começa inclusive com a primeira parte uma lição de violão. Lima Barreto consegue trazer o violão para a sociedade, que não era muito comum naquela época, já que era um instrumento de cabaré, não entrava na casa das altas damas. E a modinha era, naquela época, o nosso fado aqui do Brasil era a modinha. Então as modinhas eram cantadas nos cabarés. Ganharam as ruas depois, inclusive do carnaval, com as marchinhas de Chiquinha Gonzaga e tal, acabou popularizando isso muito bem. Mas a primeira parte é um projeto cultural. A segunda parte é um projeto agrícola. E a terceira parte é um projeto político. Na primeira parte, Quaresma quer mudar o Brasil para ter um idioma tupi-guarani. E ele vai praticar várias questões aqui de valorização da cultura, de valorização do país. Ele vai ficar doente, porque naquela época o Amazonas era um pouco menor que o Nilo, embora hoje já corrigiram isso, a própria natureza corrigiu.
O Amazonas já é o maior rio do mundo e o maior também em quantidade de água doce. E ele, por ser a maior em quantidade de água, porque não é a maior na extensão, aquela coisa toda e tal, e que é o Brasil autêntico, só vestia roupa de tecidos nacionais, só comia comidas ligadas à cultura indígena, ou à cultura local, e assim vai. Então era um nacionalista ferrenho, contra tudo e contra todos, colocando sempre o Brasil em situação de superioridade. É considerado louco, perde o emprego, vai para um hospício, depois é aposentado e sai para um sítio, o Sítio Sossego, onde ele começa então o projeto dele agrícola. Mais uma vez, baseado na ciência, no estudo, tal, ele descobre que realmente nessa terra se plantando tudo dá. Mas a irmã começa a perceber que ele pode ter uma recaída, pode ficar doido, pode vender tudo e ela ficar sem nada. Começa então a irmã a ficar preocupada com o comportamento dele. Mas não precisa muito não, porque ele percebe que o povo é pobre e que muita gente é pobre porque não tem onde trabalhar. Então ele vai lá, pega terras e doa a muita gente. Cegos, aleijados, malucos, doidos, gente que está na rua sem fazer nada. E então, com essa ação dele, acaba despertando raiva dos produtores de terra, dos proprietários de terra da região. E Quaresma passa a ser persona non grata. É quando, então, eclode a revolta da Armada, e ele, para defender a terceira parte, já para defender o país, vai defender o governo Floriano Peixoto. E aí, a parte importante é quando Floriano Peixoto, a figura de Floriano Peixoto, como é que ela aparece aqui. Quaresma tem por ele sabe? E depois, aos poucos, ele vai percebendo o, o caráter negativo da figura e da política de Floriano Peixoto, que só se preocupar muito mais com os seus débitos do que com os débitos do país. Tem uma parte mesmo que ele entrega o projeto que Quaresma fez, com todo estudo científico sobre como lutar com a terra, tudo, entrega a ele. E, e ele não dá muita atenção. A obra diz que vai ler e tal, chega até a tirar um pedaço do papel da capa para poder anotar o negócio lá e tal. E no final, esse próprio presidente da República, na época, é que vai prender o Quaresma. Né? Ele vai ser preso por traição, embora tenha sido um defensor dele. Mas ele começa a fazer coisa que Quaresma não concorda. Quaresma acha que terminou a revolta da Armada, é hora de todo mundo se unir, ele é presidente do país inteiro e não apenas daqueles que votaram com ele. Idêntico ao que vocês estão vendo hoje aqui. Bem é o retrato do Brasil. Parece que não mudamos. Ler Lima Barreto naquele tempo e olhar o que estamos passando hoje, bate perfeitamente. Parece que nós estamos sem sair do lugar. Lima Barreto foi um crítico, portanto. Triste fim, claro, o final vai ser um final, como o próprio título está dizendo, e mostrando que os que sonham, aqueles que pensam, que imaginam, que lutam com fervor, serão sugados pela sua própria pátria. É um livro que muitos dizem, professor, mas esse livro é muito antinacionalista. Lima Barreto era um antinacionalista, sim. Ele dizia, inclusive, que o nacionalismo só provoca guerras. E a humanidade é uma só. Né? E ele estava certo. Agora, ao mesmo tempo, é uma criação de um nacionalismo diferente. Porque tem um nacionalismo artificial que a gente não faz pela pátria, a gente faz pela gente. A gente defende nosso próprio umbigo, fingindo defender a pátria. Ele está mostrando aqui que é possível sim ter esse nacionalismo autêntico. Agora que a gente não valoriza. A gente simplesmente não valoriza.
e acaba sufocando e matando estas pessoas. Para encerrar, não esqueçam que nós temos ainda um outro escritor importantíssimo de ler, que é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é impagável, embora nós temos hoje críticos aí ferrenhos de Monteiro Lobato, querendo analisar a obra de Monteiro Lobato pela vertente atual, e não cabe, muitas coisas não cabem hoje em dia, mas a obra dele, principalmente a obra infantil, ligada aos personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, até hoje é recomendável para qualquer criança desse país. É a nossa literatura de alma brasileira, autêntica, mais lida, mais traduzida lá fora e durante todos os tempos aqui no Brasil, a mais utilizada e a mais bem colocada, desde a educação até a literatura de entretenimento. Ou quem adaptou Monteiro Lobato à televisão foi sucesso, cinema foi sucesso. Monteiro Lobato é um sucesso. Mas ele também foi um escritor de literatura adulta. Muita gente esquece disso, né? A gente se esquece que ele era jornalista de São Paulo, foi ele o principal crítico do modernismo. Parece uma contradição, mas não é. Em 1917, você sabe que ele foi o crítico da pintura da Anita Malfatti. Inclusive, o episódio está em todos os livros, vocês terão que se informar sobre isso. Embora mais tarde ele tenha publicado livros desses próprios modernistas numa editora que ele tinha. Monteiro Lobato tem Urupês, 2 livros que vocês têm que conhecer, livro de contos, e Cidades Mortas. Urupês é que tem aquela figura de Jeca Tatu, que vai imortalizar a figura de Jeca Tatu. Cidades Mortas, que vai também imortalizar as cidades do Vale do Paraíba do Sul, que por praticarem um tipo de cultura, a monocultura do café, acabaram com o tempo se perdendo e entrando em decadência. Por isso o nome de Cidades Mortas. Uma leitura fantástica, extraordinária, e que eu recomendo a vocês. Por fim, o nosso poeta Augusto dos Anjos, que não fica devendo a poeta nenhum, e é o único poeta deste período, que, embora pessimista, mostrando o homem no seu descaminho para a morte, o homem que vive a artificialidade do ato de viver, que na verdade é apenas um alimento para os vermes. Que o coronavírus não me deixe mentir, né? Nós somos alimentos dos vermes, lutamos contra os vermes para continuarmos vivos. E ele fez uma literatura que mistura simbolismo com modernismo, mas principalmente uma literatura pessimista, mostrando o homem no seu descaminho, que é a sua própria existência. E eu encerro este episódio, este bate-papo de hoje, esta aula simples, com um poema dele. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância,
Sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E antes que isso aconteça, fique em casa. O coronavírus está matando.